Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar sobre uma animação. Na verdade, a gente vai começar falando de duas animações, porque é uma continuação. A gente vai falar de Frozen. E Frozen a gente tem 1 e 2. A gente vai dar mais ênfase no segundo filme, que a gente tem um lado espiritual ali, que a gente quer investigar um pouco mais. Mas a gente vai falar também um pouquinho do primeiro. Antes da gente começar a falar, dá um clique aqui, já deixa seu joinha, curte nosso canal, se inscreva e, se você gostar, compartilhe com todo mundo. Né, Damião, vamos falar sobre Frozen? Vamos sim, Tatiana, você que acompanha a sessão Pipoca Espiritual, Frozen. O 1, ele foi lançado em 2013, sucesso infantil, é um musical infantil com 1 hora e 49 minutos. A data de lançamento no Brasil, foi 3 de janeiro de 2014. Frozen 2, que nós vamos destacar, já foi lançado em 2019, dando sequência com 1 hora e 43 minutos. No Brasil, foi lançado em 27 de novembro de 2019, o diretor Jennifer Lee e Chris Buck, dos dois filmes. E vamos então falar de Frozen, Tatiana. Vamos sim, mas primeiro, roda a vinheta. Agora sim, agora que já rodou nossa vinheta, a gente pode falar de Frozen. E a gente vai começar com Frozen 1, que é aquela história das duas irmãs, em que destacamos aí o amor entre as duas irmãs. Mas eu quero que o Damião conte pra gente aí um pouquinho dessa primeira história, Damião. Olha, Ana e Elsa, né? Ana adora a Elsa, mas um acidente ali envolvendo os poderes especiais de Elsa durante a infância faz com que os pais as mantivessem afastadas. Após a desencarnação deles, as duas crescem isoladas no castelo da família, até o dia em que Elsa deveria assumir o mandato, né, de Arendelle. Com o encontro das duas, um novo acidente acontece, aí ela decide partir para sempre, né? E se isolar do mundo, deixando tudo e todos para trás, provocando o congelamento, inclusive, do reino. E quando Ana decide aventurar-se pelas montanhas de gelo para encontrar a irmã e acabar com o frio. E é muito rico, né, a partir dali, e o quanto se identificou, né, Tatiana, com as crianças, toda essa história, né? É bem gostoso o filme, porque primeiro que ele é um musical, eu gosto muito de musical, e eu acho que é gostoso a história da gente ver a relação com as irmãs, a relação das irmãs, em todo esse contexto, né? A Elsa, ela descobre que ela tem alguma coisa diferente, e em vez dela compartilhar tudo isso, ela acaba se isolando para que não prejudique ninguém e tudo mais, ela tem uma consciência diferente, né? Aquela consciência de que eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero que ninguém se machuque com o que eu tenho, porque é o grande medo dela. E principalmente não machucar a irmã, que é uma pessoa que ela ama tanto e que ela não quer que tenha algum prejuízo na vida dela. Então, ela acaba se isolando. E quantas vezes a gente vê as crianças se isolando por causa de alguma coisa que ela sente diferente, né? As pessoas que se isolam falam, ai, não, melhor eu ficar longe de todo mundo. Mas uma coisa que é muito importante a gente destacar aqui é, quando nós reencarnamos, nós viemos para uma terra onde a gente precisa conviver com as pessoas. E é convivendo com as pessoas que a gente aprende as diferenças, a gente aprende com a história um do outro, a gente aprende a crescer, a evoluir com a dificuldade que nós temos com o outro e conosco mesmo, né? Com todas as nossas histórias e com todas as nossas limitações. Então, aí ela começa aquela saga de vou ficar aqui no meu cantinho para depois acontecer uma série de coisas aí, né, Damião? Olha, muitas coisas. E eu paro até, Tatiana, para uma reflexão para aqueles que nos acompanham, dentro da proposta da sessão Pipoca Espiritual, trazendo o lado até espiritual, né? É aquilo que a gente está falando, a gente sabe que fazemos. A gente
né, tem todo o trabalho, tem o medo, enterramos nossos medos, nossos tesouros. E a hora que a gente fala disso, enterrar medos, enterrar os tesouros, me lembra muito da parábola dos talentos, né? Que fala sobre multiplicar talentos e a nossa finalidade evolutiva, né? E aquela história, lembrando, né, rapidamente, a um foi dado 5 talentos, a outro 2, a outro 1. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles, ganhou outros 5. Da mesma maneira, aquele que recebera 2 multiplicou para mais 2. Aquele que recebera só 1 enterrou no chão, enterrou o seu talento. E me passa um pouco esse sentimento, né, de que, de repente, ela, com todos aqueles poderes, ali ela, sabe, enterrou os poderes. E no primeiro filme a gente vê muito isso, né? Esse destaque, esse distanciamento, como você estava dizendo, né? E me lembrou isso, né, Tatiana? Essa parábola dos talentos. Isso é bem interessante de falar da parábola dos talentos, porque quantas vezes a gente enterra, né, os nossos talentos, né, o que a gente tem, né, a gente está falando não de talento intelectual, mas também a gente enterra, às vezes, o nosso talento intelectual, as nossas capacidades, o que a gente pode fazer pelo próximo, o que a gente pode fazer por nós mesmos, para a nossa evolução. Então, olha só o que um desenho, Damião, passa para a gente, de tanto ensinamento. É por isso que eu falo que a gente tem que fazer a sessão pipoca espiritual, para que a gente consiga ver com outros olhos as mensagens que a gente recebe, e às vezes também a gente vai comentar coisas aqui, e vocês ainda veem coisas além do que a gente está comentando. Essa é a nossa visão, né? O nosso estudo. E além do que, nesse filme, a coisa mais bonita é ela reconhecer, né, que ela realmente precisa de outras pessoas perto dela e que o amor vence todas as barreiras, né? E que a irmã, a Ana, é alguém próximo dela que a ama e que pode ajudá-la a vencer todas as barreiras. E aí a gente entra no filme 2, que já começa com esse amor das irmãs e uma prometendo para a outra que elas vão se ajudar e para onde uma for, a outra também vai estar junto e que elas vão superar todos os obstáculos juntas. E por isso elas vivem uma harmonia muito bonita, vivem um período da vida delas em que elas estão mais unidas, onde elas aprendem juntas, onde elas crescem juntas, elas evoluem juntas. E isso é muito legal, porque a gente também fala do valor da família. Apesar da ausência dos pais, né, onde são pais que elas honram e respeitam, e isso é muito legal de falar, elas honram a presença, o pouco da presença que elas tiveram com os pais, elas honram tudo que elas aprenderam deles. E a gente também tem que levar em consideração aqui que nem tudo que a gente aprende, né, tá certo. Nem tudo que a gente aprende é o melhor. E tudo bem, porque isso faz parte da nossa evolução. Os pais sempre vão trabalhar ali para dar o melhor para a gente, para fazer o melhor para a nossa educação, para a nossa evolução, né, para o nosso desenvolvimento moral. Mas nem tudo que a gente aprende tá certo, né, Damião? E o filme, né, o Frozen tem essa delicadeza, né, de começar exatamente como você disse, né, trazendo os pais de volta, contando uma história para eles. Olha, a história do nosso passado é assim, 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 é assim que as coisas aconteceram. E aí vira aquelas histórias, né, que a gente já viu em outras animações, né? Se é assim que tem que ser. E, na verdade, a vida vai evoluindo, as coisas vão acontecendo. É importante, né, o amor que se traz, mas como é importante também te descobrir por que as coisas aconteceram daquela forma, né, Tatiana? Uma coisa que é bem importante a gente saber é a questão dos pais, né? Às vezes a gente tem a ausência dos pais, às vezes a gente tem a presença dos pais, mas que o valor da família e de como a gente vê a família. Às vezes os nossos pais tratam a gente de uma forma ruim, né, com palavras mais bruscas, ou são mais violentos. Então, por que que eles foram assim? Uma coisa que a gente pode fazer é se questionar como foi também a infância deles.
o que eles passaram, por que que eles tratam a gente dessa forma. Então, isso é uma coisa muito importante. E quando a gente vai investigar o nosso passado, a gente pode descobrir isso e a gente pode descobrir coisas muito além disso. E eu não estou falando aqui de fazer regressão de memória, de nada disso. São coisas que vêm porque alguém contou, porque um tio falou, porque minha avó contou, e a gente acaba tendo essas informações e guardando essas informações para nós. Algumas coisas vão ser úteis e outras não. E nessa animação, acontece que existe uma história por detrás que envolve muitos membros da família que não se sabe exatamente muito bem a história. E, de repente, tem a possibilidade de descobrir essas verdades, né, Damião? E olha, trazendo à tona um tema que é para nós, né? Dentro dessa sessão Pipoca Espiritual tem todo sentido, né? A mediunidade dela. Só ela ouvia um chamado, só ela ouvia uma música, só. E aí, a partir dali, a gente vem percebendo na animação o quanto a mediunidade dela é presente, o quanto é atuante, né? Esse trabalho de mediunidade, é aquilo que a gente fala. Mediunidade não está ligado só à doutrina espírita, não, gente. A mediunidade existe em todas as religiões, por isso que a doutrina espírita nos pede, né, Tatiana, o estudo da mediunidade, né? E a gente tem que estudar muito, tem que estudar bastante para saber lidar com isso. Então, ela não sabe lidar com isso a princípio, ela não entende o que ela está ouvindo, mas ela ouve uma voz, como se fosse um chamado, né? Ela fala disso, né? É um chamado, né? Existe essa voz. E existe alguma coisa acontecendo por detrás, alguma mensagem que eles querem passar para ela que ela não consegue entender. E ela resolve investigar tudo isso. E nessa investigação, existe aí uma parte bem interessante que a gente também pode falar, que todo mundo fala que é fantasia e tudo mais, e claro, é fantasioso, é uma metáfora que a gente tem ali num desenho, mas a gente fala dos elementais da natureza, a gente fala do nosso contato com a natureza, do nosso amor pela natureza, do nosso respeito pelos seres elementais, fala da água, da memória da água. A gente tem Masaru Emoto que trouxe esse brilhante estudo para nós de que a água guarda na sua memória o que é transmitido para ela. Então, para quem quiser estudar sobre isso, Masaru Emoto tem um grande estudo sobre esse assunto. Então, não só a água, se a gente pensar também que o nosso corpo é grande parte água, a gente tem também essas memórias conosco. Então, tudo que eu transmito, eu consigo deixar nessas pessoas, nesse local, nessa água. Então, se eu coloco raiva, né, essa substância vai ficar com esse sentimento da raiva, do amor. Se eu transmito amor para uma pessoa, para uma plantinha, para um animal, né, essa pessoa vai ter essa substância também nela. Então, com a mediunidade da Elsa, ela consegue, tocando a água, saber um pouco da memória da água, né? Porque não é todo mundo que vai tocar a água ali, vai saber tudo o que aconteceu, é a mediunidade dela. E a gente pode falar ali um pouquinho também dessa questão da natureza, né, Damião? Podemos, eu até, quando a gente fala, nós vamos trazer de novo, olha, a gente pega uma animação para trabalhar essas coisas espirituais. O Livro dos Espíritos, a pergunta 536, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? E a resposta dos espíritos, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E a pergunta 436, né, até a pergunta 540, a ação dos espíritos sobre os elementos da natureza. Aquilo que você comentou agora, quanto é importante, né, esse trabalho, e ali se destaca muito, né, os seres elementais, né, estão todos presentes, gente. Todos os seres elementais presentes no filme, eu acho isso algo fantástico
fantástico. E aí, a hora que a gente fala desse trabalho, Tatiana, ela, né, ela mergulha fundo em sua história para descobrir realmente todos os significados. E isso também é lindo demais, o quanto às vezes é necessário, né, para cada um de nós. Eu, Tatiana, você que está nos acompanhando, a gente às vezes tem esse mergulho, né, dentro da nossa história, dentro do nosso íntimo, né, Tatiana, para que a gente possa buscar essas respostas, porque às vezes aquilo, né, e o filme fala isso também, né? Às vezes ela vai ouvindo o que quer dizer isso, e às vezes a gente se pergunta isso no nosso dia a dia, né? O que é para fazer com essa informação, né, Tatiana? E às vezes a gente recebe tantos sinais ali, né? Que ela recebe um sinal, né? E a gente já falou de sinal aqui no nosso canal. É, ela recebe esses sinais e, como você falou, ela mergulha fundo. Quando a gente fala que ela mergulha fundo, a questão tão legal dessa animação é que eles mudam até a forma de contar essa história, porque ela muda de plano, é como se ela fosse para um plano espiritual, então ela mergulha nesse plano espiritual, ela vai para esse outro plano onde ela vê o espírito do tio, o espírito do avô, conhece a história dos pais e ela conhece a verdadeira história que está por trás dessa ponte, que seria algo bom para todos, e que foi construído através de uma injustiça. Então, ela descobre essa injustiça, ela sofre com uma história em que ela sempre pensou ser bom para todos e que nem todos foram favorecidos. Afinal de contas, tanta gente ficou ali vivendo na névoa, né? Eles ficaram 34 anos, 5 meses e 23 dias sem ver o céu. Eles falam isso no desenho, né? Porque eles ficaram presos numa névoa, onde eles nem sabiam que tinha saída. Então, eles ficam ali fechados por causa de uma história que foi feita por causa de uma injustiça e eles não conseguem sair daquilo. Muitas vezes a gente não se vê também naquele ciclo vicioso daquele problema e a gente continua vivendo aquele problema, vivendo aquele problema, vivendo aquele problema e não sai do lugar. Acho que essa é uma metáfora para a gente também ir adiante, descobrir as coisas para ir adiante. Como é que a gente descobre as coisas, né? Eu preciso mergulhar fundo como a Elsa, eu preciso ver a minha outra vida. Você precisa estudar, você precisa ver coisas novas, você precisa conhecer pessoas novas, assim a gente evolui. Talvez eu precise fazer uma regressão, eu precise fazer um estudo íntimo meu, né? Preciso fazer uma autoavaliação da minha vida. Autoconhecimento é sempre ótimo, através de uma terapia, através de livros, através de outras pessoas, buscar uma ajuda. E no desenho, né, nessa animação, ela consegue as verdades através de uma forma que ela encontrou de mergulhar fundo nessa história. Só que ela não consegue fazer isso sozinha, né, Damião? Não, aí junta uma parte que é linda e maravilhosa, que é a força, o apoio da irmã para estar juntas, né? Juntas, estando realizando todo esse trabalho. Lógico, chega algum momento que você para e fala, eu acho que eu consigo sozinha, manda a irmã para longe, literalmente, né? Põe ela num barquinho, ela vai longe. E aí, de novo, nada por acaso, né? Nada por acaso. Era importante aquele momento que a irmã saísse dali e se ligasse junto o quê? Aos elementais ali da terra, aqueles monstros ali, para que, sabe, quando. Você vê que era um sinal muito nítido, né? Daqui a pouco você vai precisar disso. Daqui a pouco. Sabe, às vezes a vida vai nos oferecendo isso, né? A gente fica querendo explicações, né? Aquela coisa, né? A gente quer a receita do bolo para tudo, né, Tatiana? E às vezes são alguns sinais, né, para que a gente possa parar e falar, dentro disso que você estava comentando, a gente vai se afundando, vai buscando respostas, vai estudando, vai se oferecendo, vai se colocando à disposição. É aquilo, né? O trabalhador fica pronto, aí as coisas naturalmente acontecem, né, Tatiana?
É isso que você falou agora, o se colocar à disposição, porque a gente precisa querer ajudar. E às vezes a gente quer as nossas respostas, tudo que é para nós e tudo mais, e às vezes a gente consegue tudo isso se a gente ajuda o próximo. Então, a caridade é algo que faz a gente sair do lugar. A caridade é algo que faz a gente evoluir. A gente vê além. A gente vê além. A gente consegue aprender e a gente aprende muito com a história do outro. O que a gente está fazendo aqui? Vendo outras histórias. A gente aprende muito com o exemplo do outro e com o nosso próprio exemplo, porque a gente começa a reconhecer os nossos erros, a reconhecer os nossos talentos, a gente começa a reconhecer a nossa essência e a trabalhar com isso dentro de nós. Então, o que a gente vê num desenho, né, na animação da Elsa e da Anna, que é tão famosa essa animação, a gente consegue ver essas coisas. E aí a gente começa a ver que ela mergulhou tão fundo na história e ela sofreu tanto quando ela soube da verdade, que ela começa a morrer. Ela começa a morrer aos poucos, né? Começa a se congelar ali, como tantos outros personagens que foram ali congelados, e quem consegue auxiliá-la é a irmã, que ela mandou para longe, para não se machucar mais uma vez, para que não sofra mais uma vez, mas que a gente descobre que tem muitas coisas que a gente não consegue resolver sozinho, que a gente não consegue fazer sozinho, e que essa solução vem através de ajuda mútua, de ajuda de outras pessoas, de outros locais. Então, ela precisa de auxílio de mais uma pessoa. E daí, a irmã consegue, com o seu amor novamente, auxiliar para que ela consiga sair da onde ela entrou, né? A irmã já pensa que essa batalha já está vencida, que ela já perdeu a irmã, mas que mesmo assim ela vai continuar essa batalha com o amor que ela tinha e ela vai resolver essa história. Então ela chega, ela resolve e depois ela descobre que está tudo bem. Mas é o amor que vence. E essa história de que a gente precisa fazer tudo sozinho, nós não precisamos. Nós viemos para viver em sociedade. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir ajuda. Quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está se sentindo sozinho, quando a gente precisa de alguma solução, a gente pode e deve pedir auxílio para outras pessoas, porque isso é muito benéfico para nós e para quem auxilia. Lembra? Fazer a caridade é uma grande solução. Agora, para isso, Tatiana, é aquilo que a gente está comentando e o desenho, a animação nos mostra muito, né? Tem a humildade. Olha aí de novo, olha como a gente para e fala como é importante a gente ter gostoso, a gente ter essa possibilidade de estar fazendo essa sessão de pipoca espiritual. Falar de humildade. Você tem que, para isso, você tem que ter essa humildade de parar e falar, peraí, eu posso fazer, e nesse momento todo de pandemia que vivemos ali, gente, é de parar e falar, poxa vida, tem humildade, e a animação nos mostra isso, de você dar sequência ao trabalho, de você parar e falar, sabe? E aí aqueles sinais que eu comentei, quando ela viu, falou, peraí, aqueles monstros de pedra, é eles que podem fazer com que eu possa destruir o passado. E para tudo isso, né, Tatiana, a todo momento, como a gente percebe a importância da gente ter a humildade para realizar esses caminhos e realizar os nossos próximos passos. E até ter essa, sabe, às vezes você fala, mas já aconteceu o pior, já aconteceu, tendo a humildade de falar, não, deixa eu fazer essa pequena parcela, que é tão importante nesse momento, né? Quantas vezes as pessoas não param e falam, poxa vida, eu vou fazer isso aqui em prol daquele que partiu, que não está mais aqui. Aí você parar e falar, poxa vida, o quanto isso é significativo agora para isso? Humildade, né, Tatiana? Humildade, sempre em primeiro lugar. E também o filme termina com uma promessa, né? A promessa de fazer sempre o certo, de tentar ser justos, né? E isso é uma coisa que a gente também precisa parar para pensar, né? Será que eu estou fazendo o certo em todas as coisas que eu estou me propondo a fazer? Será que eu estou fazendo justo? Será que isso é o que eu gostaria que fizessem para mim?
Será que esse é um exemplo que eu gostaria de deixar? Então, tudo isso é um grande exemplo, uma grande mensagem que esse filme deixa a respeito do amor mútuo, de fazer junto, de fazer o certo. E de depois eles conectarem as terras e os povos por amor, e não para tentar fazer uma justiça e tudo mais. Não, é por amor. Eles se conectam, conectam as terras, conectam os povos, deixa de existir essa névoa, né? Essa divisão que hoje em dia a gente ainda vive, essa divisão de etnia, essa divisão por religião, essa divisão por política, essa divisão por tanta coisa que a gente não precisa, porque nós somos seres iguais, nós somos feitos iguais, nós temos a mesma essência e a gente tem opiniões diferentes e a gente pode saber entender o próximo para conseguir viver melhor, né? E a gente tem aí depois a humildade da Elsa de renunciar o cargo para viver num povo mais tranquilo, num povo mais humilde e deixar o reino para a irmã, né, Damião? Acho que são coisas que a gente precisa destacar aqui para encerrar a nossa discussão, né? Não, olha, é trazer reflexão, né, Tati? Olha, linda reflexão que a gente conseguiu parar, trazer. Você pode ter a oportunidade de ver e rever Frozen 1, Frozen 2. Assista novamente a partir desse olhar da sessão Pipoca Espiritual para perceber, né? Parece aquele. É um chavão, né? Quando a gente para e comenta, né? O amor vencer. Mas, na verdade, não é aquela. Como é lindo essa proposta, né? A gente vai lembrar de Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor maior, esse amor. A gente não está falando ali de amar, e aí o filme até brinca com essa história, né? De amar, do amor entre duas pessoas, né? Mas é um amor maior, e é esse significado que a gente tem que estar, como a Tatiana comentou agora, né? Da gente lançar toda essa oportunidade, né? Abraçar toda essa oportunidade de amor que estamos tendo nessa existência. Fazer ao próximo como para nós mesmos, né? E é isso que o Frozen nos traz como reflexão, né, Tatiana? Como reflexão e como vida, né? Vamos refletir o que nós somos, o que nós estamos fazendo, cada ato, cada pensamento, o que a gente pode deixar ali para o próximo, o que a gente pode fazer de melhor para a nossa vida, para a vida do próximo, para a gente viver bem. Então, por que não a gente conseguir fazer essa reflexão com um desenho que é tão bonito, é tão gostoso de assistir e que você pode ter a oportunidade de ter essa nova visão espiritual. E cada semana a gente vai trazer para vocês um novo filme, uma nova animação, para ter essa reflexão espiritual. E pode ser com pipoca, né, Damião? Pode. Então curta aqui no canal da Tatiana Benites e fique ligado. Toda sexta-feira tem uma nova live aqui para você e acompanhe toda a programação. Olha, tem as vibrações de amor ao planeta toda segunda aqui no canal da Tatiana. Às quartas-feiras tem aqueles bate-papos assim muito legais, com muito conteúdo também aqui. Então acompanhe. Vem com a gente. Gente, fiquem com Deus. Sexta-feira tem mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.